Muito bem, vamos falar de fé. Como é que está a nossa fé? A nossa capacidade de confiar mais em Deus do que nos homens. Olhando para o exemplo de Maria, que foi uma mulher que sofreu, que foi perseguida, mas que apesar de tudo isso, permaneceu de pé até a cruz do seu filho. Será que eu tenho buscado cultivar as virtudes de Maria? A fé, a esperança, a caridade, a paciência. Maria era uma mulher terna, mas a ternura é diferente da fragilidade. Maria, embora fosse uma mulher discreta, silenciosa, ela era uma mulher forte, de fé, que resistia às provações, às perseguições, às calúnias. Desde o nascimento de Jesus, com a perseguição de Herodes, até a cruz, Maria prova que é uma mulher de fé. Uma mulher que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Como é difícil para nós, muitas vezes, colocar em primeiro lugar na nossa vida, não os nossos planos, projetos, mas os projetos de Deus, a vontade de Deus. Às vezes a gente luta tanto por um projeto, por uma conquista, mas ao longo do caminho nós nos esquecemos de perguntar: será que essa é a vontade de Deus? Será que esse projeto pelo qual eu estou lutando é de fato da vontade de Deus? E a gente gasta tanta energia por uma conquista ou por um sonho que nem sempre nos pertence, por um sonho que nem sempre foi desejado por Deus na nossa vida. Tudo isso por falta de uma virtude de Maria que é fundamental na nossa vida, que é a virtude do silêncio. O Evangelho, mais de uma vez, os Evangelhos falam, principalmente Lucas, que Maria era a mulher do silêncio, a mulher da escuta. Qual será o segredo de Maria para escutar a voz de Deus? Para guardar tudo no coração. A gente vive um tempo de muito barulho, na sociedade, talvez na nossa casa, no nosso trabalho. As pessoas querem falar tanto de todos os assuntos, querem dar opinião sobre tudo, querem contar tudo sobre as suas vidas nas redes sociais, mas a gente está esquecendo de cultivar essa capacidade de silêncio interior, de escuta da voz de Deus. A gente escuta a voz de todo mundo nas redes ou na nossa casa, mas esquecemos de escutar a voz de Deus, daquele que é capaz de nos conduzir, daquele que é capaz de acalmar as tempestades da nossa vida. Olhemos por um instante para o Evangelho de hoje, que nos fala sobre a fé que se sobrepõe às tempestades da vida. Como é que está a minha fé em Jesus? A minha capacidade de crer, mesmo diante das tempestades, das dificuldades do caminho, dos julgamentos, das críticas dos outros. Às vezes a gente perde a nossa paz, simplesmente preocupados com o que o outro vai dizer de nós, seja nas redes, seja por trás. A gente se preocupa tanto com a opinião dos outros, mas nós deveríamos confiar muito mais na voz de Deus. Então o Evangelho de hoje fala de uma chuva, de uma tempestade, mas ao mesmo tempo de uma calmaria através da voz de Jesus. O Evangelho começa dizendo: Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Nós poderíamos pensar um pouquinho sobre esse mandato de Jesus. Vamos para outra margem. Às vezes nós temos dificuldade de mudar o nosso pensamento, de fazer a experiência da metanoia,
O apóstolo Paulo falava sobre isso, fala sobre isso em suas cartas, dessa mudança de mentalidade. Como é difícil às vezes deixar de obedecer à voz dos homens para obedecer à voz de Deus. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Deixar de seguir os nossos métodos de oração para escutar a voz do Espírito. Então, ir para outra margem, mudar de margem, significa também isso, obedecer à voz de Jesus. Vejam que os discípulos estão dormindo, Jesus também, e Jesus está com a cabeça recostada sobre o travesseiro, para dizer que ele está sem preocupações, descansando, pensando nas coisas do Pai. E aí, diante da tempestade, dessa ventania muito forte, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Olha só, tu não te importas? Tu não te preocupas conosco? Nós que deixamos tudo para te seguir? Então aqui é quase uma ameaça, uma crítica, ou como Jesus diz, uma falta de fé desses discípulos. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Imediatamente o vento cessou diante dessa ordem de Jesus. Então Jesus aproveitou essa oportunidade, essa ameaça, digamos assim, dos discípulos, ou essa fraqueza dos discípulos, para fazer duas perguntas. A primeira: por que sois tão medrosos? Essa pergunta também serve para nós. Por que nós somos tão medrosos, mesmo sabendo que Jesus caminha ao nosso lado, que Jesus está conosco? O medo nos impede de fazer aquilo que Deus quer. Quais são os medos que têm nos impedido de escutar essa voz de Deus que manda calar a tempestade, que manda calar as nossas dores, as nossas preocupações? Uma pessoa medrosa demais, dificilmente ela cumprirá a sua missão nesse mundo. Todos nós temos uma vocação, não somente o padre, e às vezes as pessoas acham que o padre nunca sofreu na vida, Deus nos tirou de um lugar de perfeição e nos trouxe para o púlpito, para celebrar para o povo. Mas todos nós já passamos por dificuldades na vida, já tivemos as nossas tempestades. E olha que interessante, quando Jesus percebe que alguém está passando por um sofrimento, por uma dor, Ele deseja que nós nos transformemos a partir dessa dor. Deus deseja que nós tenhamos sabedoria suficiente para aprender com os nossos sofrimentos. Na última celebração que eu celebrei aqui com vocês, eu falei brevemente sobre a minha vida, e um dos aspectos que eu falei é que na infância o meu padrasto tentou tirar minha vida 3 vezes. Eu vi que as pessoas ficavam: nossa, mas será que o padre também sofre? Então, para dizer, todos nós temos as nossas dores, feridas, mas como é que eu olho para essas dificuldades? Ou melhor, qual o propósito de Deus por trás desse sofrimento? E na maioria das vezes, a gente pode aprender muitas coisas com as nossas feridas, mas aí é uma escolha de cada um, de cada pessoa. Para finalizar, a segunda pergunta: ainda não tendes fé? É como se Jesus dissesse: nossa, vocês estão há tanto tempo me escutando, caminhando comigo, vendo as minhas atitudes e não aprenderam nada? E nós poderíamos nos perguntar: há quanto tempo eu estou na igreja? Há quanto tempo eu participo desse movimento? Há quanto tempo eu estou buscando crescer na vida espiritual?
E por fim, será que eu tenho mudado de vida? Será que os meus amigos, a minha família, as pessoas próximas têm percebido essa mudança de vida a partir da experiência interior, da experiência espiritual? Peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, essa graça de sermos pessoas de fé, olhando para o exemplo de Maria, que foi uma mulher que resistiu a tanto sofrimento, a tantas perseguições, que sofreu junto com seu filho até a cruz. Ela nos ensina o poder da paciência, da confiança e, sobretudo, da fé no Senhor. Peçamos a graça dessa fé, capaz de resistir às provações, uma fé capaz de ir além dos sofrimentos, das críticas, dos julgamentos.